Presta atenção, a pandemia trouxe impactos financeiros para muitas famílias, né? E como consequência, o número de divórcios aumentou consideravelmente. E dessa forma, os casos da alienação parental também aumentaram. E tem mudanças na lei. Hora de saber o que é seu direito. Aqui no estúdio eu converso com a advogada Michele Agnoletti, assim que chama. Isso. Falei certinho. Bom dia para você, seja bem-vinda. Muito obrigada. Assunto muito importante que você pode e deve participar enviando perguntas pra gente, tá? O zap do MD tá aí na sua tela, 991050400. E o telefone aqui sempre comigo para acompanhar as questões de vocês em tempo real. Vai mandando aí pra gente. Antes de qualquer coisa, né, Michele, eu acho que muita gente fica se perguntando, não me parece meio difícil, né? Alienação parental. Vamos explicar primeiro o que significa, o que caracteriza a alienação parental. Explica para o pessoal de casa. Bom dia. Bom dia. A alienação parental, ela se caracteriza como atos ou até mesmo campanhas difamatórias promovidas por um genitor ou um familiar. É importante dizer que não são apenas os pais os responsáveis por essas campanhas de desqualificação do outro genitor, né? Atos que tendem a fomentar uma ruptura do vínculo entre pai e filho ou entre mãe e filho. Tá? Entendi. Doutora, vamos explicar assim, de modo prático, né? Digamos que a gente precisa reconhecer uma situação de alienação parental. Na prática, como seria? É um pai, por exemplo, que fala mal da mãe? Vamos trazer uma situação prática, assim, para o pessoal de casa começar a entender melhor? Olha, muitas vezes envolve, a alienação parental, ela envolve não apenas a difamação em si, ou a calúnia, né? Mas também envolve, né, atos mais graves, como uma imputação de um crime, por exemplo, de uma violência praticada pelo pai contra o filho, né? Criação de falsas memórias em crianças e adolescentes que podem reproduzir, né, um discurso sobre um fato que não aconteceu. Mas simplesmente porque se torna sugestionável, teve implantada aquela falsa memória, né? E existe lei que define a alienação parental como uma forma de violência contra crianças e adolescentes, que necessita ser combatida com veemência. Isso vale então para crianças, né, crianças menores, que muitas vezes, né, não tem muito esse poder de opinião, então vão escutar o que o pai ou o que a mãe fala e vão levar aquilo de fato como uma verdade, né, doutora? Mas também com relação aos adolescentes, que aí já conseguem identificar melhor quando existe esse tipo de prática, né? Eu acho que os adolescentes, eles conseguem entender um pouco mais ou não? Eles têm um pouco mais de discernimento, mas é também preciso que a gente reconheça que os adolescentes, eles estão muitas vezes passando por uma fase de afirmação da personalidade, são pessoas ainda, né, em uma situação peculiar de desenvolvimento, né, e que necessitam ter a segurança, né, da garantia desse direito à convivência familiar, tá, com ambos os pais. Tá? Então, a alienação parental, ela provoca a ruptura desse vínculo, né, ou minimamente provoca um esgarçamento dessa relação. E é prejudicial ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento psíquico. E existem crianças e adolescentes que até mesmo somatizam, desenvolvem doenças, né, em virtude desses atos, né, dessas campanhas. Eles acabam se sentindo responsáveis, né, por mediar a relação entre os pais, né, quando, na verdade, os adultos devem resolver questões financeiras, questões de divisão de responsabilidades entre si e não projetarem isso em crianças e adolescentes ou responsabilizarem, né, muitas vezes pelo refazimento do vínculo conjugal. Né? Então, existem pais, existem mães, ou até mesmo outros familiares, como eu disse, né, que manipulam crianças e adolescentes para se reaproximarem, tá? Para, por exemplo, cobrarem determinadas dívidas, como pagamento de pensão atrasada. Veja que se existe um pagamento de pensão atrasada, existem meios legais de efetuar essa cobrança sem que necessariamente se envolva as crianças e os adolescentes nesses conflitos. Aí vai gerando uma série de embates, né, doutora, que parecem não ter fim, e quem sofre de fato, além do casal, é claro, né, apesar de estarem divorciados, separados, mas quem sofre
sofre de fato são os filhos, né? Quais são os principais danos, assim, que a gente pode trazer para o pessoal de casa nessa relação, assim, tão conturbada entre pai, mãe, a criança, a adolescente? Nesse caso aí, quais são os principais danos para esta criança, para esse adolescente? Como eu disse, muitas vezes a criança ou adolescente pode introjetar a culpa pelos atritos entre os pais, podem vir a sofrer quadros de depressão, de ansiedade, e doenças relacionadas. Existe uma série de transtornos que podem ser desencadeados, não necessariamente provocados, mas desencadeados por conta da ansiedade, da depressão gerada pelo conflito. Exatamente. É importante falar, né, para o pessoal de casa, inclusive é um dos nossos destaques aqui no quadro Seu Direito, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que modifica regras sobre a alienação parental. O texto segue para a sanção da presidência, mas quais são essas possíveis mudanças, doutora? Identificada essa alienação parental, essa prática, né? O que é que pode acontecer com esse tutor, essa tutora, mãe, pai? O que é que pode acontecer? Bom, existia antes a previsão na Lei 12.318 de suspensão da autoridade parental do genitor alienante. Só que é uma medida muito drástica e que prejudica consideravelmente a criança. Apesar de ser uma forma de violência, essa violência ela necessita ser combatida, mas não o vínculo familiar, o vínculo entre pai e filho, entre mãe e filho. Então, requer-se muito diálogo, muita maturidade para poder, então, dirimir, aparar as arestas. É importante que a gente tenha em mente que o divórcio, muitas vezes, a separação, o divórcio ocorre entre os pais, não entre pais e filhos. Sim. Esse vínculo, ele permanece, ele só pode ser suspenso em situações extremas, quando existe uma violência que coloque em risco essa criança, esse adolescente. Perfeito. A gente vai continuar com esse assunto, tá? Aqui no Mulher Demais. É o tempo que você manda suas perguntas. Já vi várias aqui no nosso WhatsApp. Tô aqui selecionando mentalmente, né? Porque algumas se repetem, né, doutora? Sim. Então a gente traz daqui a pouquinho para você, já no comecinho do próximo bloco, todas essas questões e a gente segue falando sobre esse assunto aqui no quadro Seu Direito. Pode ser assim, então? Sim, claro. Beleza, combinado. Ó, vamos mudar de assunto agora.